executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, ele afirmou nesta quarta-feira que o governo federal pediu aos estados que quiserem de forma temporária o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, conhecido aí como ICMS, para importação do diesel até o dia 31 de maio. Em contrapartida, a União se propõe a bancar metade da renúncia, que é estimada no total de 3 bilhões de reais por mês. A medida foi proposta por Durigan durante reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária na manhã de ontem. No momento, ainda não houve um consenso sobre este ponto. Uma nova reunião do colegiado está marcada para o próximo dia 27, lá em São Paulo. O objetivo do governo federal é conter a alta dos preços do diesel diante da guerra no Oriente Médio. A preocupação ganhou corpo com rumores de uma possível greve dos caminhoneiros, que pode trazer impactos econômicos e políticos em pleno ano eleitoral. E para conversar comigo sobre o assunto, eu chamo agora o presidente da Refina Brasil, Evaristo Pinheiro. Evaristo, muito bom dia, obrigada por nos atender. E eu já te pergunto, pode existir um empecilho aí por parte dos estados em atender esse pedido feito pelo governo? Bom dia, Marília, bom dia aos telespectadores aqui do Acorda. Sim, a gente tem acompanhado, né, para os estados já estão numa situação fiscal bastante delicada. A medida traz, né, uma compensação apenas parcial do ICMS, né, que os estados arrecadam. É importante que se diga, Marília, assim, combustíveis e energia elétrica é a maior parte da arrecadação dos estados. Então, né, há estados que têm refinarias de petróleo, por exemplo, que o ICMS sobre o combustível soma quase que 18%, 20% da arrecadação do total de ICMS. Para além disso, a medida tende a trazer judicialização, porque zerar ou diminuir o ICMS apenas do diesel importado traz uma distorção para o diesel que é produzido no Brasil, e isso isso é inconstitucional, e isso tende a trazer judicialização. A gente está acompanhando algumas imagens aí que foram feitas pelo nosso repórter cinematográfico Marcelo Gonçalves, que está fazendo uma ronda aí, né, pelos postos de gasolina aqui do Distrito Federal. Evaristo, mas ontem o presidente Lula, em um evento que aconteceu na noite dessa quarta-feira, ele chegou a comentar sobre esse aumento dos combustíveis. A gente tem um trecho da fala do presidente, eu vou pedir para os meninos colocarem, para a gente poder comentar, né, você trazer a sua análise sobre esse posicionamento do presidente Lula. O que é isso? Vocês já se deram conta que os tiros que o Trump deu no Irã está fazendo o óleo diesel aumentar no mundo inteiro? No mundo inteiro. Um barril de petróleo saiu de 65 para 120. Aqui no Brasil, nós tomamos uma decisão de inventar PIS e COFINS e de fazer uma outra subvenção para não deixar o preço do combustível chegar. Mas quando as pessoas não prestam, não tem jeito. Por que o álcool aumentou se o álcool não é feito de petróleo? Por que a gasolina aumentou se nós somos autossuficientes? É porque está cheio de gente no nosso meio que gosta de tirar proveito da desgraça. Muita gente não aproveitou a Covid para ganhar dinheiro. Então as pessoas aproveitam. Isso tudo é resultado de uma guerra. Evaristo, e aí, essa fala do presidente Lula, você concorda, discorda, sua análise? Vamos lá. Eu acho que tem vários comentários aqui, Marília. Eu acho que o primeiro comentário é de que o Brasil já viveu, né, situações parecidas no passado. Você não tem como controlar preço de um mercado livre, né, num mercado competitivo. Né? A gente viveu ali no governo Sarney, em outras situações em que a inflação brasileira era bastante alta, tentativas de controle de preços, todas elas são inúteis. Então, esse é o primeiro comentário. Assim, o presidente Lula está tentando se proteger, né, eleitoralmente do jogo, mas, né, é uma tentativa inócua, né, controlar preço. O que é possível fazer? Obviamente que isso não significa que não seja possível fazer nada. A primeira coisa é uma coisa estrutural. Né? O Brasil tem 20 anos
que não investe em novas capacidades de refino. Então, o Brasil acabou ficando deficitário na produção de combustível. O que isso significa? Significa que vários governos, né, de todos os matizes ideológicos passaram na presidência da República e não planejaram uma expansão da capacidade de refino brasileira de modo que a gente fosse autossuficiente na produção de combustíveis. Por exemplo, os Estados Unidos, eles produzem 20 milhões de barris de petróleo por dia. Eles consomem 20 milhões de barris de petróleo por dia. E eles têm um armazenamento cerca de 1 ano de combustíveis. O Brasil, por outro lado, a gente produz, né, mais de 3 milhões de barris por dia de petróleo. A gente consome 2 milhões e 400, né? E ainda assim a gente tem uma defasagem, a gente só produz de combustíveis mais ou menos 1 milhão e 800. Significa que eu tenho um déficit de 600 mil barris todo dia. Então, todos os dias, para o brasileiro abastecer o carro, para o ônibus levar as pessoas para o trabalho, o Brasil precisa ter importado 600 mil barris de combustível, seja gasolina, seja diesel. E por que isso acontece? Vários motivos. O primeiro é porque não se criou uma política para investir, para estimular o investimento em refino. Esse investimento precisa ser público? Não. E eu acho que esse é o primeiro equívoco, né, da fala do presidente. A presidente da Petrobras ontem disse que o equívoco foi que a Petrobras foi que se vendeu refinarias da Petrobras. Não é verdade. A gente não precisa de investimento público para fazer novas refinarias de petróleo. A gente precisa de ambiente de negócios. E o ambiente de negócios aqui no Brasil é contrário ao investimento privado em capacidade de refino. A gente tem distorções competitivas, distorções regulatórias e tributárias que impedem o investimento aqui no Brasil. Então, esse é o primeiro ponto aqui. Assim, a gente tem um problema de política pública. Além disso, né, o governo, acho que está, né, nas medidas que vem tentando adotar, está fazendo corretamente. Reduziu o piscofins do combustível, falta reduzir o do petróleo para que as refinarias privadas consigam não acumular crédito e consigam vender mais barato o combustível, mas isso está sendo corrigido, essa medida é correta. A medida da subvenção ao diesel também é correta, ela poderia ser melhor focalizada. Por quê? Esse problema que o presidente Lula coloca, que assim, eu estou dando uma subvenção, que é um subsídio, né, ao preço do combustível, ele vai se perdendo até chegar na bomba. É evidente, porque, né, é natural que cada elo da cadeia vai tentando capturar um pouquinho do ganho. Seria muito melhor se você tivesse um subsídio focalizado e você desse um voucher para o caminhoneiro, sabe? Um voucher para quem está precisando, ou para as empresas de ônibus abastecerem. Esse é um subsídio na ponta. Isso seria possível se a gente também tivesse aprovado um projeto de lei que é de autoria, inclusive, do ex-deputado do PT, ex-senador do PT, Jean Paul Prats, que instituía um fundo de compensação para o petróleo, para ter dinheiro para momentos como esse, para usar em políticas de subsídio e não usar a Petrobras para vender abaixo do preço de mercado combustível e fechando, prejudicando o resto do mercado. É importante dizer isso também, Marília. Quando a Petrobras vende abaixo do preço de mercado, o importador não importa, porque ele não vai importar para perder dinheiro, porque ele importa o combustível a preço de mercado, a preço internacional. Se a Petrobras está vendendo abaixo, ele não consegue vender muito diferente do preço da Petrobras, que a Petrobras é 60% do mercado. Então, ele prefere não importar do que ter que vender aqui perdendo dinheiro. Mesma coisa com a refinaria de petróleo independente aqui no Brasil. Eu compro petróleo, preciso refinar e vender. Eu compro petróleo a preço internacional. Se a Petrobras está vendendo abaixo do preço de mercado, eu naturalmente vou diminuir a minha produção e eventualmente até paralisar. Então, esse também é um elemento que precisa ser corrigido, sabe? A Petrobras precisa vender a preço de mercado, para que todo o mercado possa abastecer, né, de diesel e de gasolina os consumidores. Evaristo, eu sei que você está com um tempinho corrido, mas é a última pergunta só para a gente poder finalizar. Não, agradeço. Porque o que acontece? Uma das preocupações, né, e por que o governo vem fazendo reuniões, ontem nós tivemos ali algumas reuniões dentro do governo federal, é a possível greve dos caminhoneiros. A gente conseguiu acompanhar uma em 2018, 2019, e que afetou de maneira extrema todo o país, ali mexendo na parte de alimentação em todos os campos. Hoje, atualmente, com essa guerra em curso, sem ter perspectiva de quando isso vai se encerrar,
existe sim, a gente pode tratar que essa greve ela pode sim vir a acontecer, ou essas medidas que o governo está anunciando e tentando tratar ali com os estados e com os municípios, ela pode não existir, essa greve dos caminhoneiros neste momento? Eu acho que é possível não acontecer essa greve. A gente tem obviamente, a gente vai ter um choque de preço, não tem jeito, o preço vai aumentar, mas o governo federal tem mecanismos para amortecer esse impacto para os caminhoneiros. Está fazendo isso, começou a fazer, né, vai começar a fazer com a subvenção. É importante que a subvenção entre, né, seja regulamentada de forma rápida. E, para além disso, há outras medidas que o governo federal pode adotar, inclusive essa última que comentei, né, de fazer um voucher específico, né, para os caminhoneiros, para que tenha uma política pública focalizada para amortecer os impactos, os efeitos desse aumento de preço. Um outro ponto que é importante a gente destacar é que a gente precisa assegurar o abastecimento. Marília, para que a gente assegure o abastecimento, Petrobras precisa vender no preço internacional e, eventualmente, os eventuais subsídios que sejam necessários, que sejam feitos via política pública, isto é, via Tesouro Nacional, via Orçamento Federal. Porque se a gente não tiver uma prática de preços de mercado no Brasil, isso distorce o mercado de importação e o mercado de refino privado, e aí sim a gente pode passar a ter o risco de faltar produto no Brasil. Então, esse risco não existe hoje, quero, né, deixar claro. As refinarias estão operando a plena carga, todas elas vão aderir à política de subvenção, né, mas é necessário que seja feito tudo a preço de mercado para que não haja choque de oferta de diesel. Isso, conversamos então com o Evaristo Pinheiro, ele que é presidente da Refina Brasil, a Associação dos Refinadores Privados. Aí trouxe luz para a gente sobre essa questão envolvendo a alta dos preços dos combustíveis. Evaristo, a gente vai acompanhar, né? Porque é um assunto que não deve parar por aqui. Agradeço aí a sua participação e o seu tempo para poder trazer luz a este assunto para nós aqui do Acorda Metrópolis, e as portas estão sempre abertas. Muito obrigada. Marília, eu agradeço o tempo de vocês e estou sempre às ordens. E é isso. E agora vamos falar sobre o Comitê de Política